Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui este direto correspondente à segunda aula pré-workshop. O workshop que vai acontecer no dia 19 de janeiro, pelas 21h30. Portanto, a ver se eu tenho aqui tudo. Ok. Olá, Paula, como é que tu estás? Obrigada por teres aparecido. Bom, eu vou dar início. Eu vou dar início porque tinha-me comprometido que era às 9h30 e às 9h30, é 9h31, que vamos então começar. Primeiro, quero saber se estão a ouvir bem, Paula, o som está a chegar aí, só para saber se não... Eu acho que sim. Ok, acho que apareceu mais alguém. Digam-me boa noite no chat. Isto é importante também para animar um pouco, ou seja, ok, imagem e som bons, muito bom, muito bom, muito bom. Então, de qualquer forma, este direto vai ficar depois, posteriormente, disponível, porque insere-se no âmbito, então, deste workshop que vai acontecer, como eu já tinha referido, no dia 19, já nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, pelas 21h30. Pronto, e nós hoje estamos aqui na segunda aula pré-workshop. Portanto, este ciclo de 3 aulas pré-workshop, em que esta é a segunda, a primeira aconteceu sexta-feira, está disponível a sua gravação. Portanto, este ciclo de 3, olá José, tudo bem? A Paula, já agora, Paula, tu ainda és consultora? A Paula, se não é, foi. E o José também é consultor, deixem ainda nos comentários que isso é importante. Isto é dedicado aos consultores imobiliários, contudo a página é pública, qualquer um pode vir. A Paula é, pronto, então é perfeito. Ok, Paula, boa. Olá, David, tudo bem? Como estás? Ainda bem que tu apareceste. O José também é consultor. Bom, então temos aqui pelo menos duas pessoas a quem esta aula pré-workshop se destina. Pronto, e então este ciclo é um ciclo de 3 aulas
o workshop em que vamos abordar 9 erros que não podes cometer para valorizar o imóvel do teu cliente. Portanto, e hoje é a segunda aula. Hoje é a segunda aula. E vamos ver como podemos efetivamente diminuir a presença do proprietário no imóvel, ou seja, vamos corrigir os 3 erros que afastam potenciais compradores. Ou seja, hoje, é muitos ou sejas, hoje o nosso foco vai ser o proprietário, mas já lá vamos. Portanto, sem me querer repetir, esta aula para o workshop, portanto, insere-se no âmbito do workshop que vai acontecer dia de 19 de janeiro, pelas 21h30, como integrar homestaging no teu negócio imobiliário. Portanto, se não te inscreveste, tens que te inscrever. Há um comentário fixado, é só clicar e inscrever-te. Portanto, a Paula esteve ligada à KW. Bom, Rubem Batista, Sónia Carvalho. Ok, a Paula está a chamar, portanto, façam mesmo que a Paula chamem colegas vossos, porque isto é interessante. Portanto, vamos então dar início, já lá vão 7 minutos. Então, vamos começar por dar as boas-vindas, portanto, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e especialista em comunicação de staging. E ajudo consultores imobiliários a prepararem os seus imóveis para venda com home staging. Eu também fui consultora de imobiliário, tal como vocês, mas por um breve período de tempo. E desde o início dessa minha atividade, que durou pouquíssimo tempo, percebi o enorme impacto que a medíocre preparação dos imóveis para venda tinha no negócio como um todo. E particularmente, e é sobre isso que vamos falar hoje, o enorme impacto que a presença do proprietário tem na qualidade da apresentação do imóvel para venda, ou seja, como essa presença e pode acontecer de várias formas, não é? Portanto, tem impacto Obrigada, Paula. Tem impacto, portanto, a presença tem impacto na preparação do imóvel. E já agora não falamos apenas na presença do proprietário quando da visita, não é? Portanto, isso é uma presença física. O proprietário pode marcar a sua presença de outras formas, e é isso que vamos ver hoje com exemplos muito práticos. Portanto, aqui uma questãozinha para vos pôr aqui a pensar. Sabias que a presença do proprietário no imóvel atrapalha o sucesso da sua venda? Quando o comprador se imagina a morar na casa, ele está a projetar a sua vida, a sua rotina nesse imóvel. E o sucesso da venda depende do espaço emocional e psicológico que a ausência do proprietário permite dar ao comprador. Ou seja, se o espaço se encontra ocupado emocionalmente e psicologicamente por outra pessoa, quem vai visitar o imóvel vai sempre se sentir uma visita, e não é essa a ideia. Queremos que a pessoa se projete já naquela casa como se já fosse sua, não é? Como se a diferença entre ser comprador e proprietário da sua futura casa fosse uma mera questão pequeníssima de ultrapassar. Portanto, queremos já que a pessoa
imagine a morar ali. Portanto, e hoje vamos ver os 3 erros que afastam os potenciais compradores, que é o mesmo que dizer que justificam redução de preço do imóvel e a demora da sua venda. Portanto, se o comprador não se imagina a morar naquela casa, naquela propriedade, também não vai ficar predisposto para uma compra, não é? Portanto, porque aqui há uma coisa, é o comprador, eu disse bem, eu penso que sim. O comprador, ele já decidiu que quer comprar. Portanto, a questão não é se vai comprar, a questão é qual casa é que vai comprar. E como a compra de uma casa é algo que acarreta um risco tão grande e uma responsabilidade tão grande que vai levar e vai definir os próximos anos da sua vida, portanto, tem que ser de facto um investimento que na cabeça do proprietário que valha a pena. E às vezes há estes pequeninos pormenores fazem com que uma casa que até é exatamente aquilo que aquele comprador precisa, faz com que ele não a veja dessa maneira. Portanto, ou seja, se não a vê como a casa ideal para si, ou aquela casa que é exatamente aquilo que ele precisa, não avança para a compra. Portanto, agora, portanto, o que é que acontece quando a compra não avança? O proprietário para atrair compradores, a primeira coisa que eventualmente pensará para os atrair é na redução de preço. E uma consequência, não é, dessa falta de interesse está também associado o fator tempo. Portanto, temos aqui o fator monetário e o fator tempo. Portanto, agora pensa, consultor, o que é que tu ganhas com esta redução de preço e com esta inércia no interesse pelo imóvel? E se houver de facto outra maneira? E se melhorares a experiência do comprador no momento da visita do imóvel? Como alguns já devem estar a imaginar, a solução é, claro, home staging. E talvez nem todos saibam exatamente o que isso de facto significa, mas mais sobre home staging vou falar no workshop de dia 19. Portanto, estejam presentes e se não estiverem inscritos, tenho um comentário fixado logo no início, portanto, para se inscreverem. Portanto, hoje eu vou dar solução a 3 erros comuns que afastam potenciais compradores e que podes aplicar de imediato. Aliás, se tiveres angariações, neste momento, se tiveres angariações nestas condições que eu te vou explicar já a seguir, terás quase certeza. Se não for exatamente, há de ser uma nuance, portanto, destes 3 erros que eu vou agora falar. Portanto, se tiveres engarições nestas condições, agora que vais ficar a saber como resolver estes problemas, tens efetivamente a responsabilidade de os aplicar. Portanto, está aqui já implícito um desafio que no final eu vou explicar como é que se vai processar. Pronto, mas antes de avançarmos, quero já dizer que no final desta aula pré-workshop, vou-te dar então a segunda parte da password, que ficará completa, de uma password que dá acesso a um e-book, a um guia gratuito,
que ficará completa ao terceiro dia do desafio. Portanto, a primeira parte já disse na sexta-feira passada, a segunda parte vou dizer hoje, só no final, portanto fica por aí. Portanto, tens mesmo de assistir ou de reassistir, ver ou rever os 3 dias de desafio. Portanto, eu prometo que valerá o teu tempo. Então, vamos a isso? Vamos a isso. Então, vamos lá. Ao erro número 1. Eu não sei se estão aqui pessoas no telemóvel. Isto na primeira aula disseram que não se via bem, porque de facto o ecrã está dividido. Se não se vir bem, eu tenho forma de aumentar esta imagem que está aqui. Se não manifestarem nada, eu vou presumir que está tudo bem. Deixa eu ver aqui. A rodinha está às vezes deste lado não vejo o que está a passar. Entretanto, já se passaram coisas e eu não vejo. Ok. Eu vou presumir que conseguem ver a imagem. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o primeiro erro, que é uma casa com fotos dos proprietários. Portanto, isto é uma forma de presença, do proprietário. E esta forma de presença do proprietário portanto, vai afastar os compradores, não é? Porque vão se sentir como uma visita. Portanto, qual é a solução efetivamente, não é? E estamos só a falar das fotos. Portanto, esta foto em particular, eu vou aumentar. Esta foto em particular tem, ou esta divisão aqui em particular, há muitas coisas para se resolver, mas eu vou-me focar única e exclusivamente nas fotos, portanto, naquilo que personaliza o espaço. E então, que são exatamente aqui as fotos estão espalhadas por todo o lado, portanto, quem entra vai se sentir, como é que eu faço isto? Ok. Quando vocês levam os vossos clientes compradores a visitar uma casa, que as pessoas fazem assim o gesto, espreitar só a divisão, assim, por só o narizinho para ver a divisão. Alguma coisa está errada, não é? Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que a pessoa quase que lidera ali, enrompa pela casa, tenha vontade de sentar no sofá, de ligar a TV, de ir ao frigorífico, pronto. Agora, quando nós vamos à casa de desconhecidos, nós não fazemos isso, não é? Temos respeito pelas pessoas que são os donos da casa, os nossos amigos, ou seja o que for. No momento da visita, acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, a pessoa sente-se precisamente como uma visita, mas não é esse mindset do comprador que vai permitir que a venda aconteça. Portanto, a solução para aqui seria, obviamente, não é? Retirar as fotos. E temos fotos aqui em muito lado. Temos fotos aqui na lareira, temos fotos nesta mesinha de centro. Portanto, esta casa respira aos antigos, aos atuais proprietários. Portanto, a solução é, obviamente, sugerir
sempre educadamente, não é? Porquê? Porque o homestaging é por si já uma forma de comunicação visual, e é por isso que todos estes pormenores que fazem com que a casa fique vinculada a um indivíduo, a uma família, prejudicam a venda, porque nós queremos é estar um espaço despersonalizado, portanto, em que quem vai visitar, não é? O comprador que vai visitar, sinta receptividade, sinta que aquele poderia ser a sua casa. Portanto, mas nós também temos que, portanto, vocês, consultores, também têm que saber comunicar eficazmente e assertivamente com o proprietário, sem ferir os sentimentos, como é óbvio, não é? Portanto, pedir gentilmente para retirar as fotos, fazer ver que a pessoa já está efetivamente de mudança, apesar de não ter, até aquele instante, não ter ainda nenhuma proposta ou nenhum interessado, porque a casa vai começar a ficar disponível para venda. Portanto, apesar de o processo ainda não se ter concretizado, tem que agir como se tal já tivesse acontecido. Ou seja, tem que, portanto, quase antes de pôr à venda, já estarem de saída da casa. E uma forma de estar de saída da casa é retirar os objetos e tudo o que identifica com o proprietário atual. Portanto, seria então a solução retirar as fotos, eventualmente substituir as fotos por imagens neutras. Portanto, temos aqui o exemplo de uma imagem neutra, não fica exatamente bem aqui porque está muito desproporcional em relação ao espaço, mas pronto, este é um exemplo de uma imagem neutra, esta imagem por cima do sofá. Portanto, seria então retirar as fotos no máximo dos máximos, substituir a imagem das pessoas ou dos eventos, ou seja, do que for, por imagens neutras, como uma cidade, uma paisagem, seja o que for. E esta mesinha, ou cobri-la, por exemplo, ou retirar efetivamente aqui as fotos que remetem, portanto, este espaço respira ao atual proprietário. Bom, eu agora tenho aqui, portanto, este é o primeiro erro, não é? É uma coisa que se vê com alguma frequência, portanto, fotos dos atuais proprietários nos sites imobiliários. E isso é uma coisa que se calhar até quase que nem se nota muito na foto, e o potencial comprador até pode sentir atraído por aquele imóvel, mas ao entrar, ao experienciar aquele espaço, aquele imóvel, estas fotos vão constrangê-lo, então têm mesmo que ser retiradas. Portanto, tenho aqui mais um exemplo e eu gostaria de saber como é que, portanto, o exemplo é, eu vou aumentar, gostaria que escrevessem aqui nos comentários, em relação a este erro particularmente, como é que resolveriam então este problema, ou seja, de que forma é que iriam
comunicar com o proprietário para o fazer ver que efetivamente as fotos, não é? Que neste caso é isso que estamos aqui a tratar, que prejudicam a compra, ou seja, as fotos afetam a maneira como o potencial comprador se conecta com o imóvel. E se não houver conexão com o imóvel, o que acontece é que a predisposição para a compra diminui enormemente. Portanto, não sei se temos aqui algumas pessoas aqui a assistir, se têm aqui sugestões para dar. Bom, aqui o que está errado, de facto, em relação a este erro particularmente, são então as fotos do frigorífico. Portanto, isto é uma coisa, este frigorífico teria que ficar como se estivesse exposto numa loja, portanto, só mesmo o eletrodoméstico, sem absolutamente mais nada, nem fotos, nem calendários, nem o pinguim, nem nada do género. Porque lembrem-se, vocês, consultores, dão a cara por estes imóveis, portanto, se vocês os estão a promover, vocês estão a dar a cara por estes imóveis. Portanto, é importante que de facto, tenham esta conversa franca com o proprietário e que o façam entender a dinâmica, especialmente no que toca à personalização / despersonalização, como é que isso afeta então a predisposição do comprador para a compra. E obviamente, se não existe a predisposição, não há proposta. Se não há proposta, tem que se esperar pelo próximo interessado, e isso vai se arrastar no tempo, e consequentemente, com o arrastar da venda no tempo, pode haver então a tendência a querer-se baixar o preço, e é isso que não interessa nem ao proprietário, nem ao consultor, nem a ti. Portanto, aqui seria dizer, olha, vamos retirar todas as fotos do imóvel, até porque se está à venda, vocês estão já de saída. Se estão já de saída, vamos empacotar o máximo possível. E tudo o que é artigos pessoais têm que ser retirados para permitir então que o comprador já se sinta em casa, mesmo antes de ser o dono da casa, porque isso vai ajudar a dar o passo em frente e a querer então concretizar então a compra, portanto validar então aquele imóvel. Portanto, dúvidas sobre este erro? Penso que não há. Portanto, aqui é sempre a maneira delicada como se fala com as pessoas, porque muitas vezes os proprietários estão num estado emocional tal que escapa esta dinâmica por trás do interesse do seu imóvel. Tem que ser o consultor, que é o profissional, no meio deste trio de pessoas, então a dar as indicações, porque não basta só pôr uma placa vende-se, não basta só pôr fotos nos sites imobiliários. Portanto, o imóvel tem de facto ser atrativo
a vários níveis, e um deles é, de facto, ser atrativo em termos emocionais, não é? Portanto, e isso só acontece se a presença do proprietário estiver a quase zero, não é? Portanto, e as fotos, de facto, é uma forma de vincular aquele território como sendo de uma outra pessoa, e é isso que prejudica a venda. Portanto, vamos para o erro no número 2. Isto também ocasionalmente acontece, não é? Que é imóveis com cores berrantes. E já tinha falado neste conceito na primeira aula, que era em espaços estereotipados. Portanto, o que eu sugiro então é que os consultores, portanto, que tu expliques ao proprietário que é importante ter espaços estereotipados e adaptados ao gosto de uma massa de gente anónima e genérica que é o comprador. E ter uma parede vermelha, ou eu vou pôr em grande, mas acho que isto se vê de longe. Ter esta parede desta cor, para já afeta a maneira como o espaço é percepcionado. Torna mais pequeno. Que não ajuda em nada portanto, digamos assim, com a harmonização das dimensões, portanto, torna mais estreito e sobre o comprido. Portanto, já para não falar desse aspecto, portanto, tudo o que sejam cores mais berrantes, o que acontece é que, de facto, dizem respeito ao gosto pessoal do proprietário. E nós estamos a adaptar a casa, ou vocês têm que adaptar a casa para o gosto genérico de uma massa de gente genérica que é o comprador. Portanto, aqui, como corrigir este erro? Claro está que a parede seria a pintura. Podes ter o proprietário dizer, mas eu gosto muito dessa parede, dessa cor, dessa parede, adoro essa sala, é a minha divisão preferida. Ok. Mas aquilo que tens que dizer ao proprietário é: senhor proprietário, você não pode levar esta sala consigo para a casa nova. Esta sala fica aqui. Portanto, se está a vender é porque vai mudar de sala. Pode levar consigo o espelho, a mesa, as cadeiras, o candeeiro, as cortinas, a peça de têxtil de macramê, salvo erro. Pode levar tudo. E até pode pintar na casa nova uma parede semelhante a esta. Mas esta casa em particular está à venda, tem que estar adequada ao gosto genérico. Como é que adequamos ao gosto genérico? É com cores neutras. Com cores neutras. Portanto, aqui este magenta ou este vermelho não é adequado de todo. Portanto, está muito longe de ser neutro. Como é que nós vamos então buscar então essa paleta de cores neutras? Por exemplo, existem neste espaço particularmente, eu vou agora abrir aqui isto. Como vocês veem, a parede é algo, obrigada JC,
JC, esta cor, este estilo já foi muito utilizado. Eu já tive uma parede cor de sangue boi. É muito giro a cor. A sala era enorme e, de facto, onde ficava então essa parede de destaque, a sala era sobre o comprido, de facto dava-lhe harmonizava então as dimensões, tornava menos funda. E como ficava mesmo de frente para, para uma enorme janela da varanda, portanto, aquela cor não era tão escura como aparentava, não é? Nós sabemos que a luz também altera, altera a maneira como a cor é percepcionada. Pois, mas olha, boa dica é, se houver dúvidas sobre que cor utilizar, a dica é ser-se conservador. Eu estava aqui então a falar sobre quando não se sabe muito bem que paleta de cores, para já são os neutros. Os neutros vêm desde o branco, o preto, nenhuma nem outra em demasiado, porque são cores que demasiado, o preto especialmente, não é? Porque diminui muito o espaço. E um espaço apenas branco também se torna demasiado frio. Portanto, mas é à volta do branco, do preto e dos tons pastel. Pronto. Que outra dica, que outra informação é que esta sala nos dá? A parede é algo que é fácil de mudar, pintando. As cortinas é algo que é fácil de mudar, trocando por algo mais claro, branco, por exemplo. Que outra dica é que nós temos o pavimento. Este pavimento não é tão facilmente substituído, portanto, até poderá ser uma inspiração para estes tons neutros, não é? Portanto, andar aqui à volta do branco, dos beges, muito bem, exatamente é isso mesmo. O tom da madeira ajuda sempre, o que é bege, não é? Ajuda sempre a tornar o espaço mais harmonioso. Portanto, a indicação aqui seria os textos, é uma coisa que é relativamente fácil e barata de se trocar. A pintura de parede pode gerar por parte do proprietário mais objeções. Mas como é que se contornam essas objeções? Bom, o investimento, porque é investimento e não custo, na pintura desta parede particularmente, é facilmente absorvido pelo valor do imóvel, não é? Portanto, porque não, após então esta mini remodelação estética, não é? Que neste caso seria apenas pintura da parede, esta mini remodelação estética poderá, sem afetar muito a percepção de valor por parte do comprador, poderá ser absorvido no preço. Portanto, imaginem, um investimento de 500 ou 1000 euros em pintura e mão de obra, seja o que for, pode ser facilmente absorvido pelo preço, ou seja, investe-se 1000 e esse 1000 reflete-se no preço final, portanto o preço
poderá aumentar também 1000, no mínimo, não é? Portanto, porque depois, consoante, isto depois leva aqui a outras coisas, aqui que eu vos convido então a assistirem ao workshop, aqui uma questão de gestão de preço e de imagem do imóvel, mas esse investimento é facilmente absorvido pelo valor do imóvel, ou seja, aumentando exatamente aquilo, pelo menos, aumentando exatamente aquilo que se foi investido, ou então, se de facto as coisas estiverem bem feitas, até pode dar a oportunidade do imóvel ficar com mais valor do que aquele investimento que se fez, em que as estatísticas mostram que até 15% existe essa possibilidade, não é? Portanto, isto depende de muitos fatores, não é chapa 4. Deixa eu ler aqui. Investes 1000 e podes tentar cobrar mais de 3000. Exatamente. Portanto, por parte do comprador, essa oscilação de preço tão diminuta não afeta aquilo que ele considera ser aquele limiar de preço, não é? Aquela zona de preço confortável, não afeta e torna este imóvel particularmente muito mais atrativo, não é? Portanto, e quem compra vai ver o imóvel, acaba por ver, por ter outra percepção de que o imóvel estará bem cuidado exatamente pelo anterior proprietário. Exatamente, essa é também, porque a pessoa quando entra num imóvel vai à procura de defeitos, logo. Isso parece que é instintivo. E então isto de facto, portanto, esta despersonalização é uma maneira de atrair a pessoa para o imóvel, e de adaptar o imóvel precisamente então a esta massa anónima de gente, não é? Portanto, aqui a solução seria de facto propor a pintura desta parede, torná-la mais neutra, que neste caso particular iria imediatamente tornar o espaço também maior. E então, agora tenho aqui para vocês um exemplo. Eu peço já desculpa, a imagem está muito pixelada, não consegui, mas é que eu gostei muito deste exemplo. Isto para quem não consegue ver, eu vou descrever. Isto é um quarto, eu não consigo perceber se o quarto é verde ou se a tonalidade verde vem das cortinas. Seja como for, tem um painel por trás das camas, que é um painel do Rei Leão. Portanto, isto entra dentro desta categoria das cores berrantes, ou, portanto, este verde que é demasiado forte, este tema também que é demasiado pessoal. Portanto, isto tem que sair. Novamente aqui a solução seria pintura, ou cobrir com um papel de parede, por exemplo, portanto, e substituir, claro, as cortinas por algo mais claro, e eu suponho que de facto que o quarto tem esta tonalidade verde,
então, de facto, ao reflexo do têxtil. Portanto, aqui a solução seria, de facto, então, dar a entender que nem toda a gente tem filhos. Este quarto não tem que ser adaptado necessariamente portanto, a duas crianças que gostam do Rei Leão. Portanto, e já que a pessoa está de saída e não pode levar, se é que isto é um painel que esteja de facto colado à parede, portanto, dificilmente o poderá levar consigo, e se está de saída, então ele tem que ser coberto, porque se o comprador olhar para duas casas em que as características sejam todas semelhantes, a localização, o preço, a dimensão, em que uma tenha uma divisão como esta que mostro aqui e a outra tenha uma divisão mais neutra, o comprador vai descartar esta. E se calhar esta propriedade, não é? Se calhar até é exatamente aquilo que aquela pessoa compradora precisa para a sua vida. E que estes painéis e que estas cores berrantes estão a ofuscar. Portanto, aqui o homestaging não é apenas benéfico para o proprietário ou para o consultor, também é benéfico para o próprio comprador, porque o homestaging ajuda a retirar todo este ruído que existe à volta dentro das divisões, porque é preciso lembrar, sim, uma foto com outro ângulo ajudaria, mas de facto deste exemplo JC só existia aqui este ângulo, e de facto aqui a ideia é de facto mostrar então estas escolhas dos proprietários, que tudo bem, gostos não se discutem, gostos não se discutem, mas quando se trata da venda de um imóvel, aí sim a pessoa tem que se anular no sentido de se retirar, de despersonalizar o espaço. Portanto, aqui seria dar a entender, comunicando ao proprietário, esta seria então a solução para este erro, comunicar ao proprietário que o comprador, perante duas casas semelhantes, com características semelhantes, com, portanto, preço, a localização, a dimensão, em que uma é neutra, a outra é muito personalizada, esta provavelmente a pessoa nem sequer vai levar em consideração, já que existe uma candidata, digamos assim, que é muito melhor. E este muito melhor, às vezes consegue-se com uma coisinha simples, que é cobrir e substituir e despersonalizar o espaço. Portanto, aqui a sua solução seria, aqui acho que o mais simples seria papel de parede. É aquilo que tem uma capacidade de cobertura melhor, ou seja, não se iria conseguir percepcionar aquilo que está por trás. Portanto, esta seria a maneira. Se estas camas têm de facto estes
estes desenhos, se são colados ou não, arranjar a maneira de os cobrir ou com tecido para os, novamente, despersonalizar. Até as colchas, os têxteis das camas, torná-los mais neutros. Até porque em termos de mobiliário, o espaço até, se o espaço não for muito mais que isto, não é? Ou se não tiver muito mais que isto, até dá a sensação de facto de ser um espaço agradável, e que está, em termos de disposição, bem apresentado. Só que de facto peca de facto pelo painel, que é tão pessoal, portanto não. É que nem toda a gente que está à procura de casa, que vai viver esta casa, tem filhos de 7, 8, 9 anos. Portanto, e isso é o suficiente para descartar esta casa e para se ver outra em detrimento desta, e depois esta passar despercebida aos olhos dos compradores, quando a solução é tão simples. Portanto, era então substituir e cobrir então estes painéis. Dúvidas sobre este segundo erro? Quem está a assistir, eu penso que não há. Se entretanto houver, também eu volto para trás, não há problema nenhum. Então vamos então para o terceiro erro. O terceiro erro então é apresentar o consultor permitir que a casa que está a promover, são erros crassos, exatamente, especialmente são erros que são, ainda por cima, são crassos e são facilmente resolvidos. Portanto, e o consultor tem que perceber que as fotos que ele coloca no portal, ou nos portais, ou seja onde for. Boa noite, Ana, tudo bem? Bem-vinda, Ana. O consultor está a dar a cara por aquele imóvel, portanto tem de fazer um esforço em comunicar ao proprietário. Então, como é que, neste caso particular desta aula, a sua presença, que se reflete não só na presença física, mas também noutros pequenos pormenores, como a sua presença afeta, então, a qualidade da apresentação e a atração que cria para os compradores. Portanto, uma das coisas também que se costuma ver aqui são, de facto, imóveis com objetos de coleção. Eu aqui trouxe um placar magnético, está cheio de ímãs. Isto é uma coisa que é provavelmente das primeiras coisas que o proprietário tem de embalar, estes pequeninos items. Já para não falar ali, eu vou pôr isto em grande. Boa noite, Edith, bem-vinda, obrigada por estar neste direto. Portanto, todos estes items são provavelmente das primeiras coisas a irem embora. Portanto, porquê? Primeiro, são objetos demasiado pessoais, e segundo, são objetos que não acrescentam valor nenhum à propriedade ou ao espaço, portanto não acrescentam valor funcional ou estético ao espaço. Aqui o bonequinho da Coca-Cola, será? Não faço ideia. E aqui a caixinha da Superboc, tudo isto também é dispensável. Portanto, estes pequenos
estes pequenos items, que eu chamo objetos de coleção, têm de ser quase dos primeiros a serem embalados. Portanto, aquilo que o consultor tem que explicar ao proprietário, já falei aqui no início, e que é importante que tu entendas esta mensagem que tens que passar ao proprietário, é que ele está de saída de qualquer forma. Pode até nem sequer ter feito ainda o contrato contigo para a mediação, mas tem que agir como se já tivesse uma escritura feita e assinada. Portanto, quase no momento em que pensa, vou vender a casa, tem que começar o máximo possível a embalar e retirar especialmente estas pequenas coisas, que no fundo não acrescentam nenhum valor estético ou funcional ao espaço. Portanto, estes pequenos ímãs são completamente dispensáveis. Isto é só um exemplo. Eu, por exemplo, cá em casa, durante uns tempos, um ano e tal, vivemos com a minha enteada. Exatamente, o vendedor tem que ser um conselheiro independentemente da área, exatamente. Independentemente de ser um imóvel barato, caro, numa zona mediana ou numa zona luxuosa, independentemente disso, tem que mostrar empenho, porque isso reflete então na maneira como ele lida com a pessoa, com aquela pessoa naquele momento particularmente. Isso vai-se refletir, obviamente, na opinião que aquela pessoa tem do consultor, e isso vai gerar contactos qualificados, porque quando tu impactas positivamente alguém, essa pessoa fica-te quase com a sensação de uma dívida de gratidão, e então, de facto, e pela maneira como tu trabalhas de facto desta maneira, que te interessas não só pela pessoa, mas como pelo imóvel, a pessoa vai querer trabalhar contigo e vai querer e vai espontaneamente espalhar palavras sobre o teu trabalho. Então, que melhor forma de gerar então contactos qualificados do que dessa forma, portanto, impactando positivamente a vida das pessoas. Eu estava aqui a falar que eu tive durante um ano e tal, acho que 2 anos quase, tivemos cá em casa a minha enteada. Ela neste momento já não mora connosco. Ela tinha, imagine-se, uma coleção de latas de uma bebida energética que eu já não sei o nome. Não era o Red Bull, mas é uma parecida. E então tinha uma prateleira só dedicada a isso, eram latas vazias, estava-me a ocupar aquilo tudo. Enfim, se eu por acaso fosse vender a casa, obviamente uma das coisas que eu tinha que lhe dizer era: por favor, tira-me aqui as latas, mete-me num saco, empacota já imediatamente isso, porque as latas não enriquece o espaço em termos funcionais ou estéticos, não gera interesse. Portanto, então é esta comunicação, esta mensagem que tens que passar então ao proprietário, de que se ele está de saída, então tudo o que faça referência a ele, desde gostos pessoais, têm que ser retirados
e ou substituídos. Portanto, aqui no caso seria empacotar tudo isto. Porque eventualmente na casa nova, se calhar ele nem, este senhor, esta ou esta família nem vai querer ter lá estes ímãs. E outra parte da mensagem que tens que transmitir ao proprietário é que, de facto, a maneira como a casa é apresentada, a maneira como a casa, o grau de personalização da casa afeta a predisposição do comprador, primeiro para a visitar, depois para a compra efetiva. E depois o mais interessante é muitas vezes com ações pequeníssimas, como isto de retirar os ímãs, torna logo o espaço mais atrativo, sabendo que colocar a ideia no vendedor do imóvel, que seguramente nas casas que vai ver no seu upgrade, seguramente não vai encontrar adereços do anterior proprietário. Exatamente, pronto. No fundo é convidar o proprietário a olhar pela perspectiva do comprador. Uma das formas que podes também fazer, não é? Porque uma coisa é a pessoa está habituada ao espaço, circula pelo espaço, já conhece o espaço, nada daquilo lhe afeta, aquilo já faz parte do seu ecossistema, digamos assim. Mas, eventualmente, se tu tirares fotos e mostrares esta é a foto, esta é a imagem que o comprador vai visionar, entre esta foto e outra de um outro imóvel com características semelhantes, mas despersonalizado, qual destes dois é que acha que o comprador vai despender o seu tempo, vai ter interesse para visitar? Quando tem com a concorrência à altura, não é? Muito provavelmente vai descartar esta hipótese, e se calhar até está a descartar uma boa hipótese. Portanto, e com pequeninas ações, consegue-se então tornar os imóveis mais atrativos. E tudo isto que eu disse aqui, aquilo se calhar que eu disse até agora, que vocês têm como sendo homestaging, seria destes 3 exemplos, que falta mais um para vocês me sugerirem sugestões da sua resolução a seguir a este. Portanto, destes 3 exemplos que eu dei até agora, é eventualmente aquilo que me dizem, isto é efetivamente homestaging, seria o pintar a parede. No entanto, tudo o que se disse de retirar fotos, pintar a parede, substituir os textos, retirar os ímãs, retirar estes objetos de coleção, tudo isto é homestaging. Portanto, homestaging vai desde esta intervenção mais digamos que intensa, como a pintura de parede, até estas pequeninas... Isso, desculpa, tem um pontapé. Até estas pequeníssimas ações, como retirar então estes itens pessoais. Eu vou agora dar um exemplo e espero que dentro deste tema, portanto, temas portanto, o erro é apresentar imóveis com objetos de coleção. Eu vou pôr isto. Foi com muita força, foi. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo.
Não, a criança não vai nascer hoje, isso não. Eu vou aqui aumentar esta imagem. Esta casa é belíssima, no entanto está tão ofuscada com... Isto parece um museu, esta casa parece um museu. Então, reparem, isto é alguém com uma ligação fortíssima à África, com móveis de design, reparem bem aqui nestas poltronas. Para já está demasiado cheia, sim, esta seria... Eu acho que este exemplo acho que cobre quase todas as três aulas. Mas agora, nos concentrando neste exemplo, neste erro particularmente, que são objetos de coleção. Eu não sei se vocês reparam, mas temos ali, vou pôr isto em grande, para mim, exatamente, temos aqui junto do lado esquerdo da imagem, aqui assim, temos esta gravura de África, aquela outra junto à janela também remete para a África, e mais a outra entre a janela e o radiador também remete para a África. Depois temos o macaco, temos duas girafas, uma está junto ao sofá, a outra vê-se... Eu de facto havia aqui tantas imagens desta sala, poderia ter posto mais, mas para se conseguir ver então tudo, até não parece que seja abobadado. O que está aqui em cima é um candeeiro. É um candeeiro. Estes são são daqueles candeeiros de teto de gesso, parece-me a mim que dá este efeito. Esta casa, de facto, é um autêntico museu, ela é lindíssima, mas para esta pessoa, que se calhar tem uma ligação grande à África, eu adoro a África, o meu marido tem raízes africanas, aliás, ele nasceu na Guiné-Bissau, com ascendência na Ilha do Fogo. Portanto, eu já deveria ter pedido a nacionalidade cabo-verdiana também. A minha filha, a minha filha, este que está por nascer, também já os deveria de ter, pelo menos a mais velha, já deveria de ter a nacionalidade cabo-verdiana. Só não aconteceu por causa do Covid. Mas, mas este é o meu gosto pessoal. Eu, por exemplo, se tivesse uma sala com o meu gosto pessoal, se calhar tinha isto cheio de bailarinas e coisas do género. Mas não é uma casa que se parece um estúdio de balé que vende. E neste caso é de facto uma casa com alguém com ligações enormes à África, mas que de facto torna a casa num museu, e isto não acrescenta valor estético à casa. Portanto, solução: retirar as girafas, retirar tudo o que se refere aqui a este tema. Poderá-se deixar, se calhar, um item desde que bem posicionado para equilibrar ali o espaço, mas apenas um. Portanto, já para não falar como o JC já referiu então, no excesso de mobiliário, sim, são dois móveis que para já não têm nada a ver um com o outro, e toda a estética refere-se a momentos diferentes, digamos assim, do design.
Mas de facto este é um exemplo de um espaço demasiadamente personalizado. Portanto, se eu considerar então estas estatuetas como objetos de coleção, exatamente até o sofá está demasiado cheio. Exatamente. Portanto, seria aqui tirar aqui quase tudo, até demasiados tapetes. As cadeiras são muito bonitas, mas de facto enchem, e a sala é gigante, a sala é enorme, mas de facto assim como ela está, não ajuda a percepcionar o espaço. E estes são objetos de coleção, posso considerar que sejam de coleção, que têm que ser quase dos primeiros a serem retirados do espaço. Portanto, portanto uma das coisas que tu podes dizer ao comprador, ao proprietário, é qual é a chance, qual é a hipótese remota de encontrar um comprador interessado na casa que também tenha uma ligação forte com a África. Se calhar é praticamente nula. E então, eu acho que este exemplo dá para as aulas todas para os 9 exemplos, de facto. Eu fiquei aqui, não, eu tenho que trazer assim coisas diferentes, e então tive que me conter, e então achei que este ficava bem aqui, então, de facto, para ilustrar. Para vocês terem noção, eu hoje andei à procura mais exemplos para ver se mudava ou se mantinha os exemplos que tinha. Encontrei um imóvel em que a coleção era de ténis, ou seja, tinha, para já, a sala estava extremamente, o quarto estava extremamente adetulhado. E depois tinha 2 camas de solteiro, em cima de uma das camas, desde os pés até à cabeceira, tinha caixas de ténis, com os ténis em cima das caixas, como se fosse uma loja de sapatos. Eu até pensei em trazer esse exemplo, mas eu gostei mais aqui, de facto, destas girafas. Portanto, e é isto que de facto tens que comunicar com o proprietário, que é a personalização não ajuda a que o comprador se conecte, se projete na casa. Portanto, e o que é que bloqueio, digamos assim, a esta projeção no futuro na casa pode implicar? Pode implicar, para já, que a pessoa se sente uma intrusa, que está a intrometer-se num território que não é, apesar de estar à venda, não é? Mas há sempre aquela sensação de estar a entrar na casa de alguém. E quando tu tens um imóvel em que te baseias no homestaging para o preparar para venda, retiras toda essa carga de personalização, e o comprador vai sentir em casa, vai começar a imaginar, e depois eu, quando chegar à noite do trabalho, depois podia ver aqui TV, isto é ótimo para isso. Entendem? Quando há essa, isso é projeção, é o comprador já a projetar-se, a imaginar que está a viver uma experiência que naquele momento ainda é imaginada. Mas quando essa imaginação começa a acontecer, não é?
começa a acontecer então a ligação emocional com o imóvel. E não esquecendo que as vendas, a compra, não é? A compra é emocional. Especialmente numa compra tão cara como uma casa, ou um investimento tão caro como uma casa, que vai implicar, portanto, tanta responsabilidade durante tantos anos, é de facto um movimento, digamos assim, que o comprador faz, baseado muito mais nas emoções do que na razão. Bom, estes foram os 3 exemplos que eu trouxe. Eu gostaria de saber se têm dúvidas sobre estes exemplos. Se tiverem dúvidas, depois eu volto para trás, ou para qualquer um dos exemplos. Vou prosseguir. Se houver alguma objeção, depois eu leio nos comentários. Portanto, agora que eu já falei sobre estes 3 erros que são relativamente comuns de acontecer, de uma maneira mais ou menos intensa, digamos assim, portanto, também já sabes como os resolver. Já estás mais confiante para os resolver. Portanto, deves-te sugerir então, de forma educada e respeitadora, sempre a correção destes erros ao proprietário. A abordagem destes erros é essencial para uma venda bem-sucedida, sendo que o sucesso da venda se traduz em dinheiro e também em tempo. Portanto, eu tinha-vos prometido a segunda parte da password. Para quem não ouviu do início, eu tenho um e-book, um guia prático gratuito para quem assistir às 3 aulas, só que esse e-book só pode ser descarregado mediante a inserção de uma palavra-passe. Já disse a primeira parte na primeira aula. Portanto, aqui a segunda parte da palavra-passe é aqui, sim, aqui, KI, Kodak Índia. Eu vou... Será que consigo escrever? Consigo. KI é a palavra passe. Portanto, esta é a segunda parte da palavra passe. Portanto, para teres acesso à palavra passe completa, vais ter que assistir à primeira aula e amanhã. E então, depois de te inscreveres, vais ser direcionado para uma página central, e aí então a partir de amanhã terás acesso então ao teu guia. Portanto, agora qual é o meu desafio para ti? Portanto, o meu desafio é que ponhas em prática esta estratégia que partilhei contigo hoje, com vocês, não é? Que a ponhas em prática, que a ponham em prática já amanhã. Vocês têm com certeza angariações que de alguma maneira mais ou menos contemplam estes erros que referi. Portanto, se têm agora confiança para os abordar com o proprietário, de modo a que ele os corrija, para aumentar então
o interesse dos compradores no imóvel e, claro, para valorizar também o imóvel. Agora, lembrem-se que eu quero acompanhar o vosso progresso e a forma como implementam e integram homestaging no vosso negócio, por isso vou também pedir, aliás, vou-se sugerir que partilhem comigo quer os vossos resultados, quer alguma dúvida que tenham, sei lá, o proprietário está muito relutante, o que é que eu faço? Não sei exatamente aquilo que sugerir. Podem falar comigo. Há vários canais, para o fazerem. Podem fazer pelo e-mail geral@artfusionlab.pt, pelas redes sociais. E claro, se não estão inscritos no workshop, façam-me, está no comentário fixado. Eu vou copiar aqui o e-mail, as redes sociais vocês já estão na página. O e-mail é este, eu vou... Ai, o que é que eu já fiz? Não fiz nada. Ok, vou copiar aqui o e-mail. Já está. Se me quiserem contactar por e-mail ou pelas redes sociais, pelos vários canais que têm, podem fazê-lo. Sílvia, estou com dificuldade, tenho uma avaliação assim, o proprietário está muito relutante, ou eu não sei o que sugerir, sinto que está algo de errado, não sei muito bem qual é a solução. Falem comigo, eu ajudo. Falem comigo que eu ajudo de bom grado. Portanto, aqui fica o desafio, que é pôr em prática tudo o que eu ensinei hoje. Portanto, em relação a este grande erro que é, no fundo, que é a personalização do imóvel, que é a presença, o peso que a presença do proprietário tem no imóvel. E já não estou a falar na presença física no dia da visita, que isso aí é erro crasso. Portanto, todas estas formas de presença, as fotos, as cores e padrões demasiado berrantes e as coleções são três exemplos que de vez em quando se vê aí nos portais imobiliários, desculpa. E, enfim, agora já sabem como resolver, a maneira como vão comunicar, que é trazer o proprietário para o ponto de vista do comprador, e isso vai ajudar o proprietário, então, a dar esse passo que é necessário, então, de melhoria da apresentação e da preparação do imóvel. Com esses pequenos passos que, como veem, tudo isto que nós falamos é homestaging. Portanto, não é só a pintura, não é só o mudar as cortinas, também tem a ver com esta mudança de mindset por parte do proprietário. Portanto, há alguma questão que tenham para me fazer? Podem deixar nos comentários. Se estão a pensar ainda como é que vão abordar os proprietários e preferem falar comigo num outro canal mais privado, têm o e-mail, têm o Messenger, enfim, muitas formas de falarem comigo. Portanto, dúvidas
aparentemente não há. Havendo, tem estes canais que eu já falei, e vemos então, assim sendo, na próxima aula, que é já amanhã, dia 17, e claro, reforço aqui o meu convite para o workshop dia 19, que se não estão inscritos, tenho o comentário fixado para se inscreverem. Portanto, obrigado por terem assistido. Esta aula fica gravada, fica disponível para reverem. Obrigada mais uma vez por terem estado aqui, por terem interagido, e boa noite e até amanhã.